está iniciando na Escola Bíblica Dominical. Logo após essa oração, a irmã Judite vai estar louvando o Senhor com o hino da água. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, para te agradecer, meu Senhor, por essa oportunidade, por este privilégio de estar na Tua casa, mais uma vez, meu Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos que aqui já estão, também aqueles que estão a caminho à Tua casa. Trago eles em paz, livrando e guardando de todo mal, meu Pai. Senhor, continua conosco nesta manhã, porque assim como a Tua graça nos basta, a Tua presença é suficiente esta manhã, para nos dar força, para nos curar, para nos libertar e para nos ajudar. Assim eu te peço em Teu nome, Jesus Cristo, e te agradeço. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. O hino de número 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Deus abençoe, irmã, por esse hino tão maravilhoso, né? Porque te abates, ó minha alma. Não tenhas medos. Espere, porque bem cedo o Senhor virá. Vamos se colocar em pé para estar lendo a nossa lição. Os irmãos que não têm a revista, o texto de referência se encontra na carta aos Colossenses, capítulo 2,
o verso 10, 12, 13, 14 e 15. Então, os irmãos que não têm a revista, pode estar acompanhando os textos de referência que se encontram na carta aos Colossenses, capítulo 2, do verso 10, 12, 13, 14 e 15. 25 de outubro de 2020, a lição é a quarta. O tema da nossa lição de hoje é a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Texto áureo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. João 14, 27. Verdade aplicada: somente em Jesus conseguiremos obter a restauração em nossa alma. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, mostrar o mapa de nossa personalidade. Segundo, ensinar que é preciso se desprender do passado. E terceiro, explicar que o diabo não quer que alcancemos a cura. Texto de referência é a carta aos Colossenses, capítulo 2, do verso 10 e o 12 em seguida. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vos estáis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contraria, e atirou do meio de nós, cravado na cruz. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Vamos fazer mais uma oração, e logo após a professora Damares assume a aula. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, para Te agradecer, meu Pai, por esta rica oportunidade, por este privilégio tão grandioso, meu Senhor, de estar na Tua casa mais uma vez esta manhã. Quanto, Pai, dos meus irmãos queriam estar aqui esta manhã, mas não pôde estar porque está com algum problema, alguma dificuldade. Mas o Senhor conhece a cada um e tem todo o poder, meu Pai. Visita cada um dos meus irmãos que estão no seu lar, que queria estar aqui, meu Pai, seja precisando de uma cura, de uma libertação, ou até mesmo de força. O Senhor é a nossa força. Papai, abençoa a Tua filha, a Tua serva que estudou, que se preparou, que Teu Espírito Santo possa vir fazer ela lembrar, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, a entender e a obedecer a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver conforme a Tua palavra, meu Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e nos ajuda e nos dá força. Assim eu Te peço em Teu nome, Jesus Cristo, e Te agradeço. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Desejo um ótimo dia para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão em casa. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Colossenses. Essa aula de hoje, ela fala sobre a totalidade de Jesus Cristo. Paulo, ele enfatiza para os Colossos, a igreja de Colossos, que Jesus Cristo, ele é suficiente. E a revista de hoje, ela traz também Jesus Cristo como suficiente, como título da nossa lição. Só que de um aspecto psicológico, né? De um aspecto emocional. Toda essa revista tem se tratado muito sobre essa ótica dos sentimentos, ótica dos pensamentos, de como nós temos guiado a nossa vida através da nossa mente, daquilo que nós pensamos e da forma que nós agimos. É importante a gente saber que o livro de Colossenses, a carta, a epístola de Paulo aos Colossos, Paulo não foi o fundador da igreja de Colossos. A igreja de Colossos, se nós
olharmos ali no capítulo 1, ele vai falar sobre um homem, lá no capítulo 1, versículo 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para que vós é um fiel ministro de Cristo. Então a igreja de Colossos, foi fundada por Epáfras. Paulo não conhecia essa igreja. Quando Paulo ouviu falar dessa igreja, Paulo estava preso. Paulo só parava para escrever praticamente quando estava preso, né? Se ele tivesse solto, ele estava pregando o evangelho. Quando ele estava preso, ele estava escrevendo cartas, pregando o evangelho também. Então, Epáfras foi visitar Paulo na prisão. Deixa eu tirar aqui a máscara, fica melhor. Epáfras foi visitar Paulo na prisão e contou a respeito da igreja de Colossos. E a igreja de Colossos, como qualquer igreja, estava passando por certos problemas. Quais eram os problemas da igreja de Colossos? Os colossenses, eles viviam numa região que era dominada ali pelo exército romano. Eles tinham todo o poder romano, porém antes dos romanos chegarem, eles tinham toda a cultura grega. Então, nos gregos, eles tinham diversos deuses. Era o politeísmo. Então, era Deus para cada tipo de fenômeno da natureza. Então, era um Deus do amor, era o Deus da chuva, era o Deus do trovão. E entraram os romanos, deu uma modificada nessa religião politeísta. Quando o cristianismo chegou, quando eles ouviram falar de Jesus Cristo e se converteram ao cristianismo, esses que eram gentios passaram a se tornar cristãos, se transformaram, aceitaram a Cristo, foram batizados, como Paulo cita. Eles se depararam com uma outra cultura, com uma outra história, porque tudo que eles conheciam era da tradição grega e romana. Chegou Jesus, que era judeu, e aí os judeus, que também eram novos cristãos, chegaram para os colossenses, que eram gentios. Pensa, numa mesma igreja, tem gente que era só da cultura romana e veio e aceitou Jesus, e tinha outros que eram judeus e aceitaram a Jesus também. Deu um choque de realidade, deu um choque, um confronto filosófico, porque aqueles que eram judeus e agora não eram cristãos, eles tinham toda uma cultura. Então tinha as comidas, a dieta, os dias sagrados, os dias santos, os dias de festividade, os sábados. Eles não deixaram de praticar isso. Quem era judeu e se tornou cristão, eles não deixaram de guardar o sábado, não deixaram de comer as comidas especiais, específicas da lei. Eles não deixaram isso, não deixaram a circuncisão. E aí, quando eles se depararam com os outros irmãos da cultura grega, eles falaram: não, olha, a gente é cristão, mas a gente fazia circuncisão lá, então é da nossa cultura, acho que vocês têm que fazer também. Olha, vocês comem carne de porco? A gente não come carne de porco. Ah, mas Jesus, e agora que a gente é cristão, a gente come carne de porco ou não come carne de porco? A gente faz a circuncisão, mas não faz a circuncisão. Essas dúvidas, esse choque de realidade, de filosofias, que estava sendo o problema principal lá da igreja de Colossos. Epáfras, então, comunica isso com Paulo, fala, vai lá na cadeia visitar Paulo. Ô Paulo, como é que você está? Estou bem, graças a Deus, o Espírito Santo está aqui comigo, está me guardando. Ah, que bom, como é que vai lá a igreja? Ah, a igreja, então com uns problemas ali, está uma bênção, é uma igreja que tem fé, que Paulo já começa a carta ali, vamos ver Colossenses capítulo 1, as saudações. Mas Damares, a gente vai falar sobre a suficiência de Cristo, psicologia. Então, mas a gente primeiro tem que entender o paciente, para conseguir entender o tratamento que Deus deu aqui para eles. Versículo 1, capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, que estava lá com ele. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colosso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar muito sobre paz. Graças damos a Deus, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra de verdade do Evangelho,
que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, e para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então era uma igreja fiel, era uma igreja que acreditava, uma igreja que amava Jesus Cristo, amava o Evangelho, mas que estava ali com algumas questões difíceis, culturais. E é isso que a gente vai falar no capítulo 2. No nosso capítulo 2, a partir ali, do versículo 8, vamos lá ver. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A cidade de Colossos, por ser de cultura grego-romana, ali ter parte dos judeus, estava uma mistura danada, uma mistura étnica muito grande. Então tinham falsos profetas, tinham pessoas que prometiam coisas milagrosas, que pegavam parte do cristianismo, que pegavam parte da cultura grega, da cultura romana, da filosofia, que na Grécia é muito difundida, né? Se a gente for perceber, o estudo que Paulo tem vem um pouco desse pensamento filosófico também. Já existiam escolas filosóficas, escolas de estudo de astronomia, escolas de matemática. A Grécia era muito forte nisso. Pensadores, né? Tinham pessoas que a profissão delas era ser pensadoras. Os filósofos, o início, se a gente for ver hoje os filósofos que a gente tem, todos os filósofos que nós temos na contemporaneidade, eles se baseiam nos filósofos do passado, né? Em Platão, Sócrates, Aristóteles, que vieram lá de trás, lá da Grécia, na época deles. Então já existiam as escolas de pensamentos, de vários pensamentos, e esses pensamentos estavam se chocando com o cristianismo, porque hoje nós vemos isso também. Muitas seitas, elas pegam um pouquinho de cada religião, pegam um pouquinho do budismo, pegam um pouquinho do cristianismo, um pouquinho do espiritismo, faz aquela coisa bonita, né? E as pessoas falam, ai, que lindo, nossa, que paz, esse tipo de pensamento, de oração, né? Me deixa mais tranquilo. Era sobre isso que Paulo estava falando, que a igreja de Colossos não precisava de subterfúgios, não precisava de filosofias, precisava apenas de Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da vida, da divindade. Versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é cabeça de todo principado e potestade. Então a introdução aqui da nossa revista diz que esta lição tem o objetivo de demonstrar que é possível a restauração da totalidade, da plenitude do ser humano pelo poder de Jesus Cristo. Contudo, é necessário que nós, nascidos de novo, que os colossos, vivam segundo os princípios da palavra de Deus para desfrutar das bênçãos que o bom Deus tem reservado já para a vida nesta terra. Então não era necessário ali para os colossos utilizarem de outras filosofias, se basearem em outras culturas, se apegarem ou ao judaísmo ou a cultura greco-romana. Não era necessário nada disso. Jesus Cristo e a palavra que eles tinham, a palavra dos profetas, ela era fundamental, ela era suficiente, que eles não precisavam enfeitar nada e não precisavam, principalmente, serem levados e guiados pelas palavras de outros profetas, de outros mestres. Então, o tópico 1 aqui da nossa lição fala do quão importante para a personalidade do ser humano, para o ser humano como pessoa, as experiências que eles tiveram, que nós tivemos nos primeiros anos da nossa vida. A revista diz assim, que as experiências vivenciadas participam da formação da personalidade, refletindo assim na maneira de agir de uma pessoa. Nosso relacionamento com os outros é influenciado por nossas experiências passadas. Dizem os psicólogos que as coisas que acontecem nos primeiros anos da vida passam a constituir uma base que determina o modo como agimos e reagimos diante de toda a situação pelo resto da nossa vida.
o que Paulo estava dizendo ali aos Colossos é que mesmo eles tendo vivido a vida inteira com ensinamentos de pai, de mãe, longe dos caminhos de Deus, com uma criação longe dos caminhos de Deus, com uma família, a ordem da família romana era que o homem, ele era o principal e que a mulher e os filhos dependiam dele para tudo. Então eles não tinham um amor ali na família, eles tinham uma questão de contrato, que tinha uma questão de posse. Paulo ele vem falando que o amor de Jesus Cristo, a forma de amar de Jesus Cristo, deveria ser esclarecida também nas famílias, deveria ser vivida também dentro de casa, que não é porque o colossense que crescia assim, nascia assim, crescia assim, eu vou morrer assim, não, você aceitou Jesus, você foi sepultado com Cristo. Olha o que fala lá no capítulo 2, versículo 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo estava falando sobre você cresceu com uma vida totalmente longe dos caminhos de Deus, sua família totalmente longe daquilo que era de Deus, né? A vida dos romanos, a vida dos gregos era de uma... eles não tinham a ética, a moral que a gente tem hoje, né? De respeito, de relacionamentos principalmente, de que se você casou com essa pessoa, você vai ficar só com essa pessoa. Não, os romanos eles tinham um pouco mais de libertinagem nessa questão. Eram pessoas, pensem, alguém que não tem nenhum tipo de princípio bíblico, nenhum tipo de princípio de Deus. A gente vê muito isso em Romanos. A carta aos Romanos fala muito sobre a vaidade daquele povo, sobre a idolatria. A carta aos Coríntios também vai falar, assim como Romanos fala da homossexualidade. Os colossenses eles viviam naquela realidade, numa realidade totalmente afastada dos princípios bíblicos. Então era aquela época que tudo era permitido. Inclusive as próprias cerimônias, os rituais feitos aos deuses gregos, aos deuses romanos, era regada a vinho, regada a festas, regada a coisas que não agradavam a Deus. Quando eles se deparam com o cristianismo, Paulo diz: opa, agora você é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, você foi sepultado no batismo. Então agora você não é mais um colossense, vivendo a vida como os gregos, como os romanos. Não, agora você é uma criatura de Cristo. Você é um morador da terra celestial, daquilo que irá vir. Vamos ler lá em Mateus capítulo 12, versículo 35. É um pequeno texto, um versículo só, mas é bem importante para a gente ver que a própria Bíblia relata isso. Mateus capítulo 12, versículo 35 vai dizer o seguinte, que nós lemos na palavra de Deus, que isso é bom a gente guardar. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Essas coisas más, aqui na lição de hoje, a gente tem como aquilo que a pessoa carrega a vida inteira. Então ela coloca lá na bagagem dela, no tesouro dela, coisas boas. Meus pais me ensinaram a ter respeito, vou colocar o respeito, vou colocar a obediência, vou colocar aqui o amor ao próximo, vou colocar aqui a esperança. E vai carregando aquilo com ela. E a vida dela vai se tornando reflexo daquilo que ela está carregando. Só que o homem mau, que pegou as coisas más da vida, que pegou a traição, que pegou os traumas, que pegou a mentira, que pegou o abuso, que pegou a raiva, o ódio, as brigas, as discussões, que pegou as cenas do pai entrando bêbado dentro de casa e derrubando a casa inteira, que pegou cena de pai batendo na mãe e levou isso para dentro de si e guardou. Ao longo da vida, ela vai entregando isso também. Ela vai entregando, vai tirando do seu tesouro ruim as coisas ruins e devolvendo para as pessoas.
a lição de toda essa revista vai falar muito sobre o relacionamento que nós devemos ter com base na Bíblia. Que quando você vivia ali, né, o mapa da nossa personalidade, a gente não pode pensar que você é um coitadinho. Não, eu tive uma infância muito difícil, sofri muito. Realmente, todos os nossos sofrimentos, eles são coisas que nós devemos ter como referência, mas não guardar aquilo como arma ou como forma de se vingar lá na frente. Existe uma diferença entre a lembrança do aprendizado que aquilo trouxe e a lembrança da mágoa, daquilo que machuca, daquilo que você pensa e já vem um sentimento ruim, de tristeza, de amargura. É sobre essa separação que Jesus veio trazer, essa separação, de que nós fomos sepultados com Ele no batismo. Então tudo aquilo que era de ruim, toda a falta de perdão, todo o rancor, toda a amargura, deve ter ficado. Porque agora nós somos uma nova criatura. O amor de Jesus Cristo está em nós. Então vem o perdão, vem a paz, vem a esperança, a longanimidade. Os psicólogos já chegaram à conclusão de que empregamos 50% de nossa energia mental e emocional reprimindo lembranças penosas. Todos nós precisamos de restauração na alma, uns mais do que os outros. Naturalmente, não podemos mais modificar aquela situação que já passou, mas quando nascemos de novo, o Senhor Jesus nos liberta do domínio também daquele senso de vergonha da prática pecaminosa, que tenta paralisar e sufocar, dando tristeza e desânimo. Então aquilo que foi no passado, foi praticado no passado, hoje nós temos a oportunidade de fazer coisas novas, de escrever uma história nova com Jesus Cristo. Com o Espírito Santo dentro das nossas vidas, nós temos a possibilidade de mudar aquilo que passou. Mas a gente consegue, daqui para frente, trilhar um novo caminho, sem ser escravo do passado. Então os colossenses não precisavam ser escravos daquela culpa que eles tiveram na época que não conheciam a Cristo. E nem da culpa que os judeus estavam trazendo sobre ele por não praticarem as leis do judaísmo. Não, agora é uma nova realidade, é o cristianismo. Em Jesus obtemos a restauração. O livro de Isaías, no capítulo 53, vai falar sobre as características de Jesus Cristo. E vão falar que Jesus Cristo sofreu também assim como nós, que ele era um homem de dores, que não havia formosura nele, que ele foi rejeitado, que ele passou por momentos difíceis aqui na terra também, mas ele suportou tudo, porque ele tinha dentro dele a presença de Deus, ele era Deus. E assim como nós, também tendo a presença de Deus nas nossas vidas, podemos trilhar um caminho diferente. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, Paulo expressa o pensamento do nosso coração quando diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Jesus Cristo. Então Jesus, ele é a solução para a nossa vida. Jesus tem o poder de restaurar a nossa vida, mesmo com a mais difícil realidade vivida no passado. Ele tem um poder sim para transformar a nossa vida, para transformar o nosso presente, o nosso modo de pensar. Não é muito comum, mas essa é uma aula também incomum. Tem um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, do psiquiatra famoso, extremamente famoso, Augusto Cury. Ele diz sobre os coitadistas. Augusto Cury, psiquiatra. Ele fala o seguinte, no seu livro Mentes Brilhantes: os coitadistas não sabem que a autopiedade é uma masmorra psíquica que asfixia o prazer, amordaça a liderança do eu e bloqueia a excelência intelectual e emocional. O que é isso, Damares? Ele chama aqui de coitadistas, né? As pessoas que ficam presas no passado, se penalizando por aquilo que elas passaram. Eu sofri muito, né? Tem gente que chega para você
Quando a pessoa chega para te contar alguma coisa, né, que passou com ela, um momento difícil, é bom a gente dar atenção, né, para a nossa própria característica de cristãos, porque tudo que a gente ouve de ruim que a pessoa conta, depois você já vai ouvindo, já pensando no que você vai falar para ela, né? Qual salmo da Bíblia que eu vou falar para ela, para pregar. Porque é isso. Quando alguém vier contar uma coisa ruim para você, fala do amor de Deus para ela, né? É meio que automático quando a gente vive, a gente está aqui na igreja, é coisa simples do dia a dia. E aí, mas tem gente que gosta de contar as mesmas histórias do passado, as mesmas coisas ruins, as mesmas tragédias, fica focado nisso. É sobre essas pessoas que Augusto Cury está falando, sobre as pessoas que ficam presas no passado. Elas estão presas em uma masmorra. É como criar uma masmorra psíquica. O seu pensamento, a liderança do eu, não consegue fazer um novo caminho porque está preso lá atrás. Quem tem dó de si mesmo nunca assume as suas falhas, constrói seus alicerces psíquicos no vazio, não cresce diante da dor e nem se fortalece diante das derrotas. E há mais coitadistas na sociedade do que imagina a nossa psicologia. Ele fala aqui ainda que não há céus sem tempestade, nem caminhos sem acidentes. Comédia e drama, sorrisos e lágrimas, aplausos e vaias alternam-se na vida de qualquer um, sejam psiquiatras e pacientes, generais e soldados, intelectuais e iletrados. O importante não é atravessar o caos, mas o que fazer com ele. Então, passar por problemas difíceis é comum, é geral. Uns vão realmente ter traumas, ter acontecimentos no percurso da vida que outros não vão passar. Situações talvez inimagináveis, sim. A gente não pode diminuir a dor de ninguém, porque não é nossa dor. Mas ficar preso nela para o resto da vida não é viver em novidade de vida, não é viver o cristianismo. O cristianismo nos propõe uma nova vida, um novo pensamento, uma renovação, tanto das atitudes externas, mas como também, principalmente, das atitudes internas, dos nossos pensamentos, porque é a nossa cabeça que dirige todo o corpo. A paz de espírito. Isaías capítulo 26, versículo 3. Vamos ver Isaías? Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3, em um exemplo quanto à participação divina e humana no processo de desfrutar a paz. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Nós precisamos entender a importância da nossa mente. Se parte do seu corpo estiver mal, estiver doente, né? Às vezes, quantas pessoas estão no hospital ali com doenças graves, talvez até com câncer, na fila ali praticamente já em caso terminal, mas às vezes a cabeça da pessoa está boa. A cabeça da pessoa está boa, está pensando, está falando, e ela está com outro pensamento, está com planos, está sonhando, né? Eu lembrei agora do irmão Benedito Machado. Ele estava doente fisicamente, mas a cabeça dele estava boa, contava coisas boas, falava coisas boas, profetizava, falava, eu preciso fazer isso aqui, preciso arrumar isso daqui, estava planejando. A cabeça da pessoa estando boa, todo o corpo dela reage. Não é a pessoa que vai ficar lá na cama, por mais difícil que esteja, a cabeça está boa, poxa, vamos corpo, vamos, precisa levantar, precisa acordar, precisa andar, poxa, eu preciso fazer isso. E é um ânimo. Agora, quantas pessoas estão fisicamente bem, mas estão deitadas dentro de um quarto, sem conseguir sair da cama, sem conseguir sair do sofá, sem conseguir vir, abrir a janela, tomar um sol, porque a mente não está boa, porque a mente está prisioneira dos seus pensamentos, está prisioneira numa masmorra, e como se o dia estivesse nublado e não consegue ver esperança, e não consegue sentir essa paz que é falada aqui no versículo 3. Tu conservarás em paz
cuja mente está firmada em ti. Então, se nós mantivermos a nossa mente firmada em Deus, Ele conservará a paz nas nossas vidas. Conservar a paz, porque nós já recebemos a paz. A paz já nos foi dada. Provérbios capítulo 4, versículo 23 também nos fala disso. A expressão conservará se refere à ação divina, ou seja, preserva, guarda, enquanto que mente firmada é ação humana, algo pensado na mente ou entesourado, guardado no coração. A pessoa que já passou pela experiência do novo nascimento precisa se exercitar e vigiar para ocupar a sua mente e o seu coração com o que edifica, além de levar a Deus em oração com confiança o que preocupa ou inquieta, para assim desfrutar dessa paz, levando para Deus. Então esse versículo 3 de Isaías 26, nós temos duas ações. Nós temos a ação humana, que vai preservar, que vai guardar, estar firmada, firmando a sua mente em Deus, e a ação divina, que vai preservar a paz. Então, quando nós estamos em Deus, Ele está trabalhando também. Quando as nossas mentes estão nas coisas do alto, estão nas coisas boas, naquilo que é bom de se pensar, Deus está preservando dentro de nós a paz dEle. É preciso se desprender do passado. E aí eu queria ler com vocês Ezequiel capítulo 18. O livro de Ezequiel, que vai falar ali com o povo. Se a gente já começar o livro de Ezequiel, Deus chamando Ezequiel para o propósito de profeta, para o propósito daquele que vai falar com a nação. É o capítulo 18, versículo 2 ao 3. Mas eu vou ler rapidinho o capítulo 2 de Ezequiel, que diz assim, que é o chamado, a vocação de Ezequiel. E disse-me: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Então a realidade de Ezequiel era esta: era profetizar para um povo rebelde. E o livro de Ezequiel vai falar muito do pecado dos pais, daquele modo errado que os pais criaram os filhos, e do modo errado que os filhos permaneceram. O povo, a geração ali de Ezequiel, que Ezequiel faz as profecias, falando todo o relato do que Deus vai fazer com Jerusalém, é uma nação que cresceu presenciando o erro, a idolatria, e continuou. Eles permaneceram no erro dos pais. Então, Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Que pensais vós, os que usais esta parábola? O versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Deus dizendo a Ezequiel: que pensais vós, os que usais essa parábola, sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola em Israel. O que Deus estava pedindo para aquela geração é que eles parassem de colocar a culpa no passado. Para de falar, pessoal de Israel, é o seguinte: o pai de vocês fazia o que era mal aos meus olhos, se entregaram à idolatria, se entregaram os costumes das outras nações, se misturaram, mas não é mais momento de dizer que seus pais fizeram errado e agora vocês estão colhendo as consequências. Não. O nosso tópico 2 é preciso se desprender do passado. É isso que Deus está falando aqui com o pessoal de Israel. Que se vocês quiserem ser perdoados, que se vocês quiserem viver uma novidade de vida, quiserem que eu não destrua a cidade, que não leve vocês para o cativeiro, poxa, agora é vocês, é a sua hora. É trazendo realmente a responsabilidade a cada um. Não podemos viver o hoje preso às experiências negativas do passado. É preciso mudar o foco. Precisamos compreender que devemos dar liberdade para que o Espírito Santo nos leve à cura. Se realmente quisermos ser integralmente restaurados
e desfrutarmos da paz interior. Ele pode concedê-la a nós e assim fará. Ezequiel capítulo 20, um pouquinho mais para frente, capítulo 20, versículo 18 e 19. Também vai falar um pouquinho da característica do povo de Israel daquela época. Ezequiel capítulo 20, versículo 18 e 19. Mas disse a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. Então Deus está chamando aquela geração: ei, tá bom, eu vi o que foi feito no passado, eu vi a realidade que você cresceu, eu vi o que te ensinaram lá nos primeiros anos da sua vida, as coisas erradas que você fez, que você praticou, mas agora eu estou te chamando para uma nova realidade. Estou te chamando para os novos estatutos, para os meus estatutos, para a minha palavra, porque eu quero que você viva em mim, com os pensamentos em mim, e assim eu vou conceder a paz a você. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, nós voltamos para a nossa história principal, ao livro de Colossos, que estavam também sendo chamados a essa nova realidade. A realidade de viver com Cristo. Isso nós encontramos na Bíblia toda, né? Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus sempre está chamando o ser humano ao arrependimento, à mudança de vida. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. E a quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então Paulo continua ali confirmando aos Colossenses, que é o nosso principal aqui, personagem, a nossa história principal, que Jesus Cristo, Ele tem esse poder de transformar, Ele tem esse poder de nos livrar do nosso passado, de remover aquilo que nós carregávamos, de entregar o perdão, de entregar a paz, de nos perdoar. Remova as recordações indesejáveis. E aí, recordação indesejável, nós temos tanto aquilo que fizeram com a gente, como aquilo que nós fizemos também. É possível que quando examinamos a consciência, ainda encontremos resquícios de culpa que precisa ser tratada. Culpa. Essa culpa pode proceder de coisas pequenas ou grandes que fizemos no passado, mas que ainda não nos arrependemos e nem confessamos ao Senhor. Agora nós falamos daquilo que foi cometido por nós, não só que o pai, a mãe, o tio, o avô, você viu crescendo na sua realidade, mas que talvez você tenha cometido, ou numa vida que você não conhecia Jesus Cristo, ou já conhecendo a Jesus Cristo, mas por ser um ser humano, um pecador, e que às vezes a gente carrega com a gente. E ele fala aqui também de pecados que não foram confessados, que tem gente carregando coisas que são pesadas, né? Que nos afastam do Espírito Santo e que deixam um sentimento de tristeza, um sentimento de culpa também. Isso é produto de pequenas coisas, como mentiras ou palavras feridas. Provém do egoísmo da infância, rebelião da adolescência, individualismo do adulto ou de confrontos violentos e ressentimentos ocultos, cuja lembrança produz um sentimento de tristeza e dor. Nós não podemos mais manter essas coisas guardadas por muito tempo. Nós temos que nos livrar disso, nos desprendermos disso. O tratamento direto na causa e não no sintoma. É o tópico 2.2. Hoje nós temos, com a pandemia, né, com o Covid, o tratamento dos sintomas, praticamente, né? Nós não temos a cura para a doença, nós não temos um remédio para o Covid, mas quando você chega lá no médico, né, quem chega no médico com a doença, o médico ele vai olhar e vai falar, vamos ver os exames. Problemas onde? Problemas temos onde? Pulmão. Temos problemas no pulmão? Temos remédio para Covid? Não. Temos remédio para bronquite, temos remédio para asma, temos remédio para infecções gerais. Então é isso aí que a gente vai usar. Então os médicos trabalham ali nos sintomas, né? Eles estão fazendo o que pode. Está com febre? Dipirona. Está com dor?
dipirona. Eu lembro que tinha uma colega minha que ela teve dengue aqui do bairro, há uns anos atrás. E ela ficou uma semana sem ir na escola, na época eu estudava ainda. E aí quando ela voltou, e aí, como é que você está? Ah, eu tive dengue. Você teve dengue? Tive. Mas e aí, o que você tomou? Que remédio que você tomou? Ah, dipirona. Mas dipirona não cura dengue. Mas cura os sintomas, né? Qual que é o sintoma? É febre? É dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas? Então, o que nós temos hoje na pandemia coronavírus é o tratamento ali dos sintomas, né? Das dores, das infecções, das inflamações. Está com inflamação no pulmão? Vamos ver isso. A doença em si, o vírus em si, não tem remédio. E é isso que o tópico 2 está falando, que a gente não pode ficar preso no tratamento dos sintomas. Como assim tratamento dos sintomas? Ah, eu não consigo dormir. Não consegue dormir? Aí tem gente que vai tomar floral. Ah, vou tomar uns florais, tomar remédios que, né, não é tarja preta. Vou tomar um remedinho ali, vou na farmácia, tal, para conseguir dormir. Mas o problema de não dormir é só porque não consegue dormir mesmo? Tem outro problema. Então é como se estivesse tratando os sintomas. Ah, não tenho vontade de comer, estou triste. Ah, então tomar... Como que era o remédio que a gente tomava quando a gente era criança? Biotônico Fontoura. Ah, vou dar biotônico, então toma biotônico. Então. Eu tomei tanto biotônico que agora que está fazendo efeito. Agora eu não consigo mais parar de comer. Está fazendo efeito tudo agora que eu tomei na infância. Ah, tá... Perdeu peso, então vamos dar um remédio para isso. Engordou demais, vamos dar um remédio para isso. Mas não é o problema em si. Às vezes o problema da pessoa é psicológico, é mental. Alguma coisa que ela está carregando. Até mesmo doenças, realmente. Nós vamos ver lá na lição 8 ou 9, mais para frente. Lição 9. A lição 9 vai falar enfermidades psicossomáticas, que são as enfermidades, as dores reais, as doenças que o ser humano cria a partir da mente, a partir de uma mente perturbada, de uma mente negativa. O próprio corpo cria ali mecanismos para criar uma doença, para combater, uma coisa louca que a gente vai ver lá na frente, se Deus quiser. Então, o tópico 2.2 diz que o tratamento direto deve ser na causa e não no sintoma. Esconder o problema não é a solução, negá-lo muito menos. É preciso reconhecer o pecado, confessar, crer no poder de Jesus para perdoar e não mais cometê-lo. Arranjar desculpas ou se esconder atrás de hipocrisia não traz libertação. O que necessitamos não é uma razão para continuar pecando, mas a liberdade que vem pelo conhecimento da verdade. Devemos reconhecer que a nossa carne é fraca e vivemos numa sociedade pecaminosa que fará de tudo para nos seduzir e nos fazer pecar. Porém, não necessitamos ceder à tentação. Martinho Lutero, ele fala isso, e a gente conhece bem essa frase. Quem não conhece vai conhecer agora, que Martinho Lutero diz que você não consegue impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você consegue não permitir que eles façam ninhos, que eles pousem na sua cabeça. Você não pode evitar que os pássaros voem sobre você, mas você pode evitar que eles façam ninho em você. Então, a gente não consegue evitar, às vezes, de passar na rua e ouvir certas coisas que a gente não queria ouvir, de você estar no ônibus e ouvir certas coisas, de você passar na rua e você ver certas coisas, você está lá trocando de canal e meu Deus, o que é isso? Vou mudar de canal. Está assistindo um filme, ixi, o que é isso? Vou adianta. Não quero ver isso. Mas você pode permitir isso. Às vezes você não consegue, está aí na nossa realidade, está no nosso país que é um país... É um país maravilhoso, eu gosto muito, graças a Deus, sou feliz de ser brasileira. A gente tem que ser grato, né, a Deus. Às vezes fala assim, queria nascer em outro país. Não, poxa, se Deus nos colocou aqui, tem um propósito. Né? Se Deus nos colocou aqui nessa terra, tem um propósito de nós sermos brasileiros, até para isso, de nascermos na família que nós nascemos. Foi da permissão de Deus que isso acontecesse, do propósito dele, faz parte de um grande propósito de Deus. E a nossa realidade cultural é livre, né? Livre, cada vez mais livre, cada vez as pessoas vivendo uma liberdade, uma vida sem limites.
longe dos caminhos de Deus, e nós vemos isso. Isso passa nas nossas vidas o tempo inteiro. Nossa própria legislação tem sido modificada para atender às vontades da carne. Cada vez mais as empresas, as propagandas têm feito com que as pessoas vejam aquilo que a carne gosta, aquilo que faz a carne ter felicidade, ter prazer, mas aquilo que entristece o Espírito Santo. Isso nós não conseguimos nos livrar desse tipo de referência, de tentação, mas nós conseguimos nos livrar, fechar a nossa mente de que esses pensamentos entrem e façam morada dentro de nós. Não é porque nós, lá na sua televisão, tem filmes, tem novelas que incentivam a pornografia, que incentivam a traição, que incentivam a mentira, que incentivam a violência, que você vai ser uma pessoa violenta, que você vai ser uma pessoa violenta, que você vai deixar com que isso entre na sua vida. Às vezes a gente está assistindo um simples jornal, e o jornal já faz a gente ter raiva de alguém, tomar partido de algum lado, ter um sentimento de ódio. Você vê todo dia o jornal falando mal de uma pessoa, você começa a pegar ranço dessa pessoa também. Se eu pego essa pessoa na rua que fez isso não é o sentimento de um cristão, mas é uma tentação. A nossa carne é assim, que quer ir lá, eu vou resolver isso, eu não posso ver uma injustiça que eu vou lá resolver. Olha, fez isso com essa criança, fez isso com aquela mulher, tem que morrer, bandido bom é bandido morto. Não, gente, o cristianismo não pensa assim. O cristianismo não pensa assim. Isso é uma tentação. Isso é uma coisa que vem do mundo. Isso é uma coisa que vem do maligno, que pode passar pelos nossos olhos, nos nossos ouvidos, mas que não pode entrar na nossa mente, no nosso coração. E que se já entrou, tira isso da sua vida. Porque isso nos dá um sentimento tão pesado, tão ruim, de violência, de raiva. E às vezes, porque a pessoa te falou isso, tudo aquilo que estava guardado, que nós lemos ali em Mateus, os maus tesouros, a pessoa tira e entrega do seu tesouro mal aquilo que é mal e começa a entregar para as pessoas as coisas maus, as coisas ruins. A paz que cura é o tópico 2.3, que vai falar sobre a paz de Jesus Cristo, a paz que Deus nos dá, que Ele já nos deu. O Espírito Santo ajuda a desfrutar da paz que excede todo entendimento e que produz cura de toda a experiência amarga e frustrante que possamos ter vivido. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, adquirimos também um relacionamento com o Espírito Santo, que cooperou para que fôssemos alcançados pela graça salvadora. Ele nos ajudou a desfrutar de bênção de Deus de 3 maneiras: habitando em nós, intercedendo por nós e nos ungindo. Vamos ler Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, como nós já falamos, a realidade dos romanos também não era muito favorável, né? O povo, a vida romana era algo complicado. Eu tenho um livro sobre a cultura romana, tem um trecho que eu me recordo bem, que fala assim, um texto aleatório, só para a gente entender um pouco da cultura, que a pior coisa que um pai viúvo podia fazer para um filho era entregar uma madrasta para ele. Porque a madrasta na cultura romana era tida como uma mulher extremamente perversa que vivia para fazer o mal para a vida do filho. Que absurdo. Isso aqui, anos, 2000 anos atrás, relatado, para a gente entender como que é uma sociedade familiarmente destruída, né? Poxa, se alguém morre, falece, algum dos cônjuges e a pessoa casa de novo, toma um novo casamento ou por algum outro problema, é para que aquela vida, aquela família tenha harmonia, tenha paz. A cultura dos romanos era totalmente diferente. Então o relacionamento de pais e filhos era totalmente destruído, longe dos caminhos de Deus. Então Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre a intercessão do amigo Espírito Santo. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito,
E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo dentro de nós tem essa característica intercessora, falando conosco, falando com Deus, nos ensinando ao que pedir, nos dando discernimento, sabedoria, né? Às vezes, quando tem uma situação difícil, Ele fala com a gente: não faz isso, melhor você ir embora, melhor você sair dessa conversa, senão vai dar treta, melhor você não fala nada, fica quieto. Ou não, agora é a hora de falar, agora você tem que se manifestar. Ou agora você pegou pesado agora em aquilo lá que você falou, melhor sei lá pedir perdão, deixar as coisas melhores, faz amizade de novo. Não, acho que aquilo ali que você falou foi meio pesado, é melhor ir lá desfalar aquilo. O Espírito Santo que está dentro da gente, tanto falando com Deus, fazendo essa conexão nossa com Deus, como também nos falando aquilo que nós devemos agir, como nós devemos nos manifestarmos. Ele está dentro de nós, examinando nossos corações. É Ele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E aquele que examina os corações sabe. Então, quando a gente observa a nossa vida, quando a gente observa o que tem dentro de nós, a gente sabe qual que é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Opa, eu estou nessa daí, eu quero ser santo, quero ser separado para Deus, quero viver uma nova realidade. Então, eu preciso deixar que o Espírito Santo de Deus entre na minha vida e faça com que essa paz me cure, né? A paz que habita, que excede todo entendimento, faça com que eu tenha uma vida diferenciada, com que seja algo que cure a minha vida, cure os meus sentimentos feridos, cure as amarguras, os traumas do passado e tudo mais. Espírito Santo que cooperou para que fôssemos alcançados pela graça salvadora. Porque se nós estamos aqui hoje, não é porque a gente aceitou Jesus só, mas a gente aceitou Jesus, a gente quis essa nova realidade, porque o Espírito Santo já falou com a gente nos nossos corações. Ele já fez com que o nosso coração ardesse e sentisse a necessidade de viver com Cristo, de viver para Cristo. Tenha consciência da presença do Espírito Santo na vida do nascido de novo e receba com alegria a sua presença. Todas as vezes que o inimigo quiser te acusar de algo do passado, de uma culpa, ou fazer com que isso mas no passado você agiu desse jeito, e agora? Você não pode fazer isso. Não, mas agora eu sou uma nova criatura. O Espírito Santo já habita dentro de mim. Se o Espírito Santo habita dentro de mim, eu sou uma pessoa perdoada. Eu já pedi perdão. Eu já fui lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Os meus pecados, Jesus já levou. Agora eu sou uma nova criatura. Estou vivendo uma nova vida, uma nova realidade com o Espírito Santo. Então não deixe que o inimigo, o acusador, que é o nosso tópico 3, te afronte. Venha na sua mente querendo te lembrar das coisas do passado. Lembranças do passado vêm e querem fazer a gente chorar, não é isso? Ou às vezes palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Linda essa música, né? Forte. O pessoal chora na igreja quando canta, né? Mas realmente, o inimigo acusador vem acusar a gente de coisas do passado, lembrar a gente de coisas ruins que aconteceram, mas não pode deixar não. Jesus Cristo, Ele nos transformou. Mateus capítulo 18, antes de Mateus capítulo 18, vamos lá, rapidinho, final da Bíblia, Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Ô Vitor Augusto, lê aí pra gente, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, Doutor Augusto. Essa daí é a profecia à igreja de Éfeso, né? A carta à igreja de Éfeso. Qual que é a regra aqui para a igreja de Éfeso ter uma nova chance? Eles têm que lembrar-se de onde caiu, se arrepender e praticar as primeiras obras. Então é isso, para a gente poder ter a cura daquilo que foi passado, é necessário
lembrar, ver a causa e não o sintoma. Qual que é o real problema? O problema, a culpa foi minha, então eu devo me arrepender. E praticar coisas novas, viver numa nova realidade. Poxa, se eu traía, agora eu não traio mais. Se eu roubava, agora eu não roubo mais. Se eu mentia, agora eu não roubo mais. Se eu assistia pornografia, agora eu não assisto mais. Eu me arrependi, Deus me perdoou e agora eu não pratico mais aquilo. Eu ficava remoendo o passado, lembrando que fulano fez comigo, mas agora eu não lembro mais. Eu já perdoei. Damares, é difícil perdoar. Eu sei que é difícil perdoar. Falei aqui uma vez que eu fiquei 3 anos para perdoar uma pessoa. Orando, pedindo a Deus, mas a mente da gente é uma coisa que às vezes você perdoei. Mas aquele dia estava demais, eu tinha razão. Não, mas Jesus é bom e eu tenho que perdoar. Então perdoei. Não, mas aquele dia a pessoa estava merecendo, eu estava com a razão. Não, aquilo ali, eu fui até bom demais com aquela pessoa. Vamos ver o que Jesus Cristo fala sobre isso? Lá em Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. É a oração do Pai Nosso. Eita, a oração do Pai Nosso é forte. Mateus capítulo 6, versículo 12 a 15. Vamos fazer a oração completa, fazer a oração pela metade. Mateus capítulo 6, a partir do 6. Mas tu, quando orardes, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis as vãs repetições da reza, ficar repetindo, terço lá várias vezes, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não, é por atitude, mudança de vida. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de você pedir. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí vem a parte legal. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino e o teu poder e a glória é para todo sempre. Amém. Amém? Nada, tem mais. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Tá bom, vamos terminar por aqui. Não, vamos ler mais um. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Se, então nós temos aí uma condicional, Uma condicional, Se é condicional, Isso mesmo. Nós temos, olha, se você não fizer isso, Deus também não vai fazer por você. Se você não perdoar a pessoa, Deus também não vai te perdoar. É uma condição. Mas aí quando você não sente o perdão de Deus, você fica carregando mágoa, o que acontece? Vem o sintoma é a tristeza. Acho que está alguma coisa errada, que não está certa. É aquele sentimento, aquela falta de perdão, aquele assunto mal resolvido, e vai dando aquela sensação ruim, que às vezes a pessoa está tomando um remédio, mas não é para cura do mal, e sim para cura do sintoma. Às vezes a cura mesmo da doença é outra, é uma palavra, é um perdão, é um sentimento que deve ser modificado. Nosso tópico 3, o inimigo não quer que você saiba disso. O inimigo não quer que nós tenhamos a cura, que nós alcancemos a cura. Satanás tem um arquivo organizado, um dossiê sobre a sua vida, sobre as nossas fraquezas, os nossos pontos mais doloridos, o nosso fracasso e temores. E ele é o acusador e tem todo o interesse de manter a pessoa prisioneira. Então não dê ouvido às mentiras do diabo. Ele é um mentiroso, ponto. A Bíblia nos diz, lá em Mateus capítulo 6, versículo 14... porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Só poderemos obter uma cura completa se perdoarmos aqueles que nos magoam de alguma forma.
pastor Alex Cardoso, que escreveu um dos livros que ganhou o prêmio em 2006 como um dos melhores livros de autoajuda. Olha só, um pastor da nossa igreja escrevendo um livro de autoajuda. Às vezes precisa mesmo. Inclusive, se existe, né, a gente vai falar disso aqui no tópico 3, procurar ajuda, existem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Existem problemas que às vezes estão tão enraizados dentro de nós que às vezes a gente não consegue decifrar, né? Está muito lá atrás e você não sabe como resolver. Então é importante compartilhar com pessoas certas. Pastor Alex Cardoso traz isso, né? De autoajuda. Tem vários livros de autoajuda, livros e livros. E esse é um pastor, uma pessoa cristã. Existem livros de autoajuda cristão para você ir com base na Bíblia, se entendendo. Mas existem pessoas que precisam de mais ajuda, né? Então não é problema, não é vergonha nenhuma procurar um psicólogo, um psiquiatra já para uma causa mais clínica, né? Para um problema que já virou talvez uma outra doença. Quando a gente está doente, a primeira coisa que a gente faz como cristão é orar, né? A gente ora, pede a cura. Poxa, estou passando mal, estou me sentindo mal. Vou orar, interceder, pedir para Deus ajuda. Só que aí, se você não melhorou completamente, ou se você não melhorou, você já orou, o que você faz? Vai no médico, né? Poxa, a pressão está alta. Vou orar, pedir a Deus para baixar essa pressão. Mas, poxa, agora isso é comum, isso é frequente, tem que procurar um médico, tomar remédio, tomar medicação, fazer o tratamento. Diabetes. Cura. Sim, Deus cura, Deus é poderoso, nós cremos nisso. Mas nós sabemos que Deus deixou os médicos deixou a ciência para que nós tomássemos proveito disso também. A psicologia não é diferente. O pastor Alex Cardoso diz o seguinte, que o perdão não somente restabelece a nossa comunhão com Deus, como também dá saúde à alma, à mente, ao coração e ao corpo, promovendo o perfeito equilíbrio entre o homem e o meio em que vive. Só poderemos ter essa cura interior depois que entregarmos totalmente ao Senhor as nossas tristezas e temores do passado. Portanto, não permita que o inimigo mantenha você cativo com as suas mentiras, né? O tópico 3.2 fala que nós devemos confiar nos pastores, confiar nos líderes, nas pessoas que nós vemos, segundo as suas obras, que têm habilidade para isso. Que nós vemos, não é necessariamente a pessoa, às vezes, que tem o título, mas a pessoa que você vê por A mais B, que é uma pessoa confiável, que é uma pessoa que é instruída, que tem sabedoria, que tem um discernimento de Deus para te ajudar. A principal razão que muitas pessoas não buscam auxílio espiritual é porque são orgulhosas, ou elas não querem se abrir, não querem que os outros saibam da sua vida passada, que não querem que os outros percebam que elas se acham espiritualmente presas devido a certas lembranças dolorosas que elas estão passando por algum sofrimento, sentimento terrível. Então, às vezes, a gente, por ser cristão, acha que a nossa vida tem que ser perfeita. Há um tempo atrás diziam que quem era cristão, quem era evangélico, não podia ter depressão. Isso não é verdade, né? A depressão, ela está aí como uma doença do século, porque nós demos nome a ela, mas ela já vinha na vida da humanidade há muitos anos, há muitos séculos. E a nossa própria realidade, ela converge para que nós vivamos uma vida difícil. Se nós formos analisar hoje, a quantidade de crianças que estão sendo criadas longe dos pais, que estão sendo criadas pelas creches, pelas avós, pelos tios, com outras pessoas. A própria sociedade nos implica isso, né? Hoje, se a mãe e o pai não trabalharem os dois, a família morre de fome, não vai ter casa, porque realmente as coisas ficaram muito difíceis. Hoje todo mundo tem que trabalhar, até as crianças, se duvidar, tem que trabalhar. Então, não tem mais aquilo de, poxa, a mãe com a criança aí ensinando o que é certo e o que é errado, não fala palavrão que é feio, tem que respeitar pai e mãe, tem que dar bênção para os avós, tem que fazer isso, olha. E principalmente nessa só questão de respeito, de educação, que isso tem escola, quanto mais cara, mais ela ensina isso para a criança, mas é realmente a falta do amor, né? A falta do carinho, do contato. Eu tenho uma colega que ela fazia pedagogia, e ela falou que
trabalhava numa escola particular lá no Morumbi. E ela chegava, e as crianças, tia, e chegava e abraçava ela, tal, e falava, tia, me leva para sua casa, tia, minha mãe não gosta de mim, minha mãe não está em casa. Por que sua mãe não gosta de você? Ah, ela só viaja, minha mãe viaja o tempo todo, eu não vejo minha mãe, chega em casa, tem babá, né? Pessoal que, quanto mais, às vezes, a gente tem condições, quanto mais a gente se entrega, às vezes, ao mundo, mais o mundo perde de nós, né? Quanto mais a pessoa, às vezes, tem a necessidade dos meios materiais, mais isso nos sobrecarrega. Quanto mais coisas a gente compra dentro de casa, é mais boleto para pagar, é mais coisas que a gente tem que trabalhar e menos tempo para curtir, para aproveitar. Então, às vezes, poxa, comprou um sofá novo ali para a família, mas estou pagando o sofá, ainda não sentei nesse sofá. Comprei uma geladeira que quase não entrou em casa. Aí, quando eu chego na geladeira, quem é você, geladeira? Nossa, que bonito, que é isso que tem dentro de você? Não sabe, né? Não sabe onde estão as coisas dentro de casa. Porque não tem tempo para isso. Mas, poxa, a nossa realidade, nossa sociedade é geral. É com a gente que, graças a Deus, Deus tem nos sustentado aqui num bairro legal, Piratininga está crescendo, né? Mas num bairro pobre, num bairro rico, num bairro de classe média, num bairro dos milionários, né? O nosso governador, ele me dá uma dúvida, ele fala que trabalha, e tem família, tem filhos e tudo, eu fico pensando, como é que ele para? Ele está de manhã trabalhando, está de noite trabalhando, está de madrugada trabalhando, e a família dele, como é que fica? Né? Pessoal que trabalha assim a vida toda, não é só trabalho, né? É essa realidade, o passado que a gente tinha, que alguns, talvez nossos pais tiveram, de a mãe e o pai dentro de casa, trabalhando aquele horário e chegando, hoje não é mais assim. Mas, como nós somos cristãos, renovados, nós não podemos deixar que essa realidade nos faça de coitadinhos. Mesmo assim, mesmo com a vida sofrida, seja ela como for, nós, assim como cristãos, devemos ainda assim ter o amor. Poxa, às vezes não é ficar o dia inteiro com a criança. Não adianta nada se a criança estiver lá na televisão e você estiver no celular, mas é você conversando. Seja os poucos minutos que você tiver, né, os poucos minutos que você tiver com seu irmão, com a sua irmã, com o pai, com a mãe. Se às vezes o pai não procura você, não quer conversar com você, vai lá e conversa com o pai. Você mesmo, porque você é o cristão. Se você é a cristã da casa, seja realmente o cristão da sua casa, fazendo a diferença. Não é a quantidade de tempo que a gente passa com a pessoa, mas é a qualidade desse tempo que a gente passa. Se nós temos pouco, então vamos trabalhar com o que a gente tem. E o Espírito Santo vai fazer com que esse pouco fique grande. A vida com abundância. Deus nos chama para viver uma vida plena. E o Senhor Jesus Cristo, como bom pastor, que não tem melhor do que Ele. Eu tenho um livro chamado Jesus Cristo, o melhor psicólogo que já existiu, feito por um psicólogo. Então, não vou lembrar o nome dele, é um americano. Ele escreveu com base em todos os pacientes que ele viu na vida inteira. Ele foi relatando e ele foi aplicando a vida dos pacientes com passagens bíblicas, ensinando que Jesus, ele já nos ensinou tudo. Que se hoje nós estamos aqui, essa revista não foi baseada em psicologia, essa revista foi baseada na Bíblia. Então nós não estamos falando aqui de psicologia, nós estamos falando de Jesus Cristo. Nós estamos falando da suficiência de Cristo na nossa vida mental. Na nossa vida mental que faz com que tenha referência na nossa vida física e na nossa vida espiritual. Está tudo coligado. Então, nesse livro, ele traz que Jesus Cristo já tinha resolvido vários tipos de problemas psicológicos lá no passado e continua agindo. Ele é o bom pastor que revelou quando há o que procuram roubar, manter e destruir. Ele veio para que suas ovelhas desfrutem de vida com abundância, vida completa, com plenitude, com superabundância. Afinal, Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nos reconectou, nos reconciliou. Ele me reconciliou, Ele me abriu a porta, não é o hino que a gente canta no louvor da harpa? Ele me reconciliou, coisa mais linda. Tal verdade não significa uma experiência na terra sem adversidades e aflições. A gente vai passar por isso. As circunstâncias da nossa sociedade,
nós estamos inseridos nela, não dá para fugir disso, mas Ele faz com que a nossa vida seja plena, que a gente consiga ali se desviar do mal. Aflições vão haver, mas sim que é possível aos que permanecem em Cristo já vivenciarmos alegria, paz, esperança, amor, segurança, fé, outras bênçãos reservadas para a família de Deus. Nosso texto áureo foi: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Eu ouvi, acho que foi o pastor Lucinho falando, que a gente já tem a paz, mas é que a gente não usa. Jesus, Ele já deu a paz para nós, mas às vezes a gente deixa a paz que Deus deu de lado e coloca outras coisas, coloca outros pensamentos. Então a paz nós já temos, nós temos Jesus, nós já temos a paz dentro de nós, basta nós usarmos essa paz que Jesus nos deu. Vamos ver, para contextualizar e fechar essa lição, Levíticos, agora a gente vai mudar da água para o vinho. Levíticos 16. E aí, para fechar, para encerrar, a gente termina com essa ilustração, que o que era feito lá na época da lei. Então a gente começou em Colossenses, falando ali das influências da cultura greco-romana, da cultura dos judeus, do judaísmo. E agora a gente vai ver uma parte da lei que foi cumprida por Jesus, que era isso que Paulo estava dizendo: olha, circuncisão não, vocês já foram batizados, vocês já têm uma marca de uma nova vida, vocês não precisam mais cumprir as leis do passado, porque todas as leis foram cumpridas em Jesus, Ele veio para cumprir a lei. Então, como o sumo sacerdote deve entrar no santuário, ali Moisés deixa as leis, a lei mosaica, que diz assim, capítulo 16, versículo 5 de Levítico. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes. E aí é que a gente vai ver esses 2 bodes, que porá perante o Senhor e porá à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2. Para o ímpar, para ver qual bode vai ser escolhido. Lançará sorte, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então um vai ser por sacrifício, entregue a Deus, e o outro vai ser o bode emissário, que vai levar a culpa. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte, para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ou seja, 2 bodinhos, escolhia para o ímpar qual que vai ser o bode, que vai ser entregue como um sacrifício, que vai subir a Deus. E o outro bode vai ser aquele que colocavam sobre ele todo o pecado do povo, de uma forma ali simbólica, toda a culpa, pegavam esse bodinho e saíam andando com ele, caminhavam ele para o deserto, e ele ia andando para o deserto e virava um sacrifício vivo. O que nós temos com Jesus Cristo? Nós temos o fim desse tipo de sacrifício, porque Jesus cumpriu essa lei. Ele foi o cordeiro vivo que se entregou por nós, que se entregou como sacrifício vivo a Deus, que se apresentou a Deus por remissão dos nossos pecados, e também como esse emissário que levou sobre si toda a nossa culpa, que levou sobre si toda a nossa amargura, que levou o nosso pecado sobre ele, e que levou isso, que tirou isso das nossas vidas. Então Jesus Cristo, na sua soberania, na sua plenitude, a sua totalidade nas nossas vidas, a sua suficiência, é Ele que se apresentou como sacrifício vivo a Deus, e Ele que levou sobre si todas as dores, todas as culpas, tudo aquilo que nos afligia, que Ele nos lavou,
nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso nós temos novidade de vida, por isso nós temos uma vida nova, por isso nós temos uma esperança de vida eterna, porque Jesus Cristo cumpriu a lei. Foi referido por isso tanto aos Colossenses: olha, vocês são livres da tradição romana, da tradição grega, vocês são livres da tradição judaica. Não existe nem gregos, nem judeus. Capítulo 3. Nós devemos suportarmos uns aos outros. Capítulo 3, versículo 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Sabe quem é que está levando essa carta? Porque Paulo estava preso. Epáfras falou de Colossos para ele escreveu a carta na prisão. E quem levou a carta para eles foi um conhecido nosso de outra carta. Foi um tal de Onésimo, já ouviram falar? Olha ali, envio de Tíquico e Onésimo. Tíquico, irmão amado e fiel, ministro e conservo do Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual enviei no mesmo fim, para que saiba o vosso estado. Então Tíquico faria aquela: estou levando a carta, vou falar para vocês como é que Paulo está, e eu quero saber de vocês também para falar para Paulo. Juntamente com Onésimo, aquele que era servo de Filemão e que estava com outra carta também, falando para Filemão: olha, Filemão, perdoa o Onésimo. Que lindo, hein? Onésimo já tinha sido perdoado e estava ali fazendo a obra de Deus, trabalhando para a obra de Deus. E assim também nas nossas vidas, tendo novidade de vida. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecer em Cristo, para que mesmo estando ainda em um mundo repleto de aflições, possamos desfrutar de paz, alegria e vida abundante. Permaneçamos em oração e vigilância, a prática. Vigilância, oração, observando a sabedoria, o discernimento, Espírito Santo dentro de nós. Permaneçamos em oração e vigilância constante, guardando coração e mente, para não sermos sufocados com o que não edifica e impede o nosso crescimento em Cristo. Como diz Filipenses: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Nisso mantenha o vosso coração, o vosso entendimento. Lembrando do que Martim Lutero disse, que a gente não consegue impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós conseguimos impedir que eles façam ninhos dentro de nós. Que apenas o Espírito Santo habite dentro das nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a Damares por essa aula tão maravilhosa, né, irmãos? Aprendemos um pouquinho mais essa manhã e domingo tem mais. O apóstolo Paulo, aqui na carta, ele adverte os irmãos de Colossenses cuidado pelos falsos mestres. E muito tempo passou e continuam os falsos mestres. Devemos tomar muito cuidado, irmãos. Eu já falei isso e costumo sempre dizer que as heresias e os falsos mestres jamais vão usar palavras mentirosas de cara, para nós acreditar, já que é mentira, a gente não vai cair, né? Mas sempre com meia verdade. Isso desde o princípio, porque a serpente enganou Eva com a meia verdade. Ela disse que abriria os olhos, e de fato abriu, mas ela não falou as consequências, né? Então devemos tomar cuidado com as heresias e com os falsos mestres. E é interessante essa aula, né? Porque o apóstolo Paulo, ele trata muito bem dessa questão dos falsos mestres, porque ali havia a cultura do povo e os falsos mestres usavam isso. E hoje não é diferente, irmãos. Devemos tomar muito cuidado, porque vivemos uma geração difícil, mas não dependemos, né, de nada a não ser de Jesus Cristo. O meu passado difícil ou sofrido, ele não dita jamais o meu presente e o meu futuro. Ele jamais vai dar a palavra final do meu presente e do meu futuro. Apesar de uma infância sofrida, se alguém passou ou não, ele jamais vai ditar o fim da sua vida. Não é porque você teve um passado sofrido que você vai viver uma vida sofrida. Por quê?
Jesus Cristo é suficiente para restaurar qualquer parte da minha vida, seja ela no corpo, na alma ou no espírito. Ele é suficiente. Então jamais o meu passado sofrido, ele pode ditar a minha regra. Amém? Eu falo demais, irmãos. Eu quero convidar aqui o pastor aqui, para não tomar muito tempo, né, que a gente costuma falar demais. Mas que Deus abençoe, domingo tem mais. Eu quero agradecer a cada um que aqui está, né? Temos uma boa cooperação hoje, presencial. Alguns irmãos também vendo online. Continue, irmãos, vindo presencial e acompanhando online. Amém? Quero agradecer a cada um, o Theo também pela assistência técnica também. Que Deus abençoe. Proveitosa. Esse trimestre tem falado com a gente de uma forma tremenda, né? Com a necessidade humana. Você vê domingo que vem, mente, vontade e emoções restaurada pelo Senhor, dá continuidade, né? Mente. Então, vem um domingo, tá uma presença boa. Domingo que vem continua a falar com as nossas fragilidades, que é superada na fé pelo Senhor Jesus. Amém? Então, só Cristo para nos ajudar. Nós só vemos isso nessas lições. E se vocês podem ter uma ideia, na outra, né, já a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Espiritualidade e emoções são assuntos importantíssimos para o nosso dia a dia, em tempos difíceis de viver na terra com pandemia. Então vamos continuar perseverando, tá bom? Vamos assim agradecer a Deus também pela vida do Geilson. Ele fez aniversário essa semana, né? E também a Vladiane também. A Vladiane fez também, ela não pôde estar, é secretária da IBD. Às vezes a gente não pede oração por alguns irmãos que fez aniversário e para outros fazemos, mas não é exclusivismo isso aí não. Às vezes é realmente memória, falha, ou às vezes né, colocar no grupo e um monte de coisa, né? Somos todos iguais, amados da mesma forma, assim como o Geilson e a Vladiane que fizeram essa semana, são amados pelo Senhor Jesus e pela igreja, e todos nós somos para a glória de Deus, tá bom? Vamos fazer então de pé a oração pela vida desse homem de Deus, Geilson, né? E que Deus continue a sustentá-lo e a direcioná-lo na simplicidade que ele tem e no amor, né, pelas coisas de Deus. E assim também a Vladiane, né, que ela possa estar vendo, mas nós estamos, se mesmo não estiver, vamos orar pela vida dela. Ficaram mais velhos essa semana, que Deus abençoe, viu, Geilson, tua vida, meus parabéns mesmo, tá? Que te dê graça, força e continuidade nessa obra de Deus na terra, amém? Vamos orar então? E vamos encerrar. Obrigado, viu, Damares? Tremenda, né, essa aula. Senhor, obrigado, Pai, pela vida da igreja do Senhor na terra, da igreja que está também aqui, Pai, no Piratininga, pela vida da Damares, que ministrou essa aula proveitosa, ó Pai, com sabedoria, que nós venhamos praticar o que ouvimos, a todos presentes, a todos que aqui não podem estar. Oro, Senhor, pela vida da Luana, Pai, obrigado porque ela já está em casa. Oramos também com alegria pela vida do Geilson, Pai, da Vladiane, aniversariante da semana. Que Deus possa, que o Senhor possa em todo o tempo direcioná-los e cuidar, como assim tem feito até aqui. Muito obrigado por tudo, Senhor. O que podemos dizer ao Senhor é: gratos somos por todos os teus benefícios, por todas as tuas maravilhas, que tem cuidado de cada um de nós em todo o tempo e continuarás a fazer, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós somos gratos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Fim de o seu tempo.